Urgente. Trump autoriza a captura de Maduro. CIA inicia a operação secreta na Venezuela. A operação que pode mudar o destino da América Latina. O mundo acordou com uma notícia bombástica que pode reconfigurar completamente o cenário geopolítico da América Latina. Donald Trump teria autorizado uma operação de captura contra Nicolás Maduro e a CIA já estaria conduzindo uma invasão secreta em território venezuelano. A informação, que circula em círculos diplomáticos e de inteligência, representa potencialmente o golpe mais audacioso contra o regime socialista que oprime a Venezuela há mais de 2 décadas. Esta não é apenas mais uma notícia sobre tensões internacionais. Estamos diante de um movimento estratégico que pode significar a libertação de milhões de venezuelanos que vivem sob uma das ditaduras mais brutais do hemisfério ocidental. Enquanto governos progressistas da região fecham os olhos para os crimes de Maduro, Trump demonstra mais uma vez que não compactua com tiranos e está disposto a agir onde outros apenas discursam. O contexto da decisão histórica. Para entender a magnitude desta operação, é preciso recuar alguns anos. Desde 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos mantém uma acusação formal contra Nicolás Maduro por narcotráfico, com uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. A acusação não é retórica vazia. Há evidências substanciais de que o regime venezuelano transformou o país em um narco-estado, utilizando o tráfico de drogas como fonte de financiamento e ferramenta de poder. A situação humanitária na Venezuela atingiu níveis catastróficos. Mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram do país desde que Maduro assumiu o poder em 2013, representando uma das maiores crises migratórias da história moderna. A hiperinflação destruiu a economia, a fome se tornou endêmica e os serviços básicos colapsaram completamente. Hospitais funcionam sem medicamentos, escolas operam sem professores e a violência urbana transformou a Venezuela em uma das nações mais perigosas do planeta. O que diferencia Trump de seus antecessores e contemporâneos é a disposição para agir. Enquanto administrações anteriores se contentavam com sanções econômicas e declarações diplomáticas, Trump sempre defendeu uma postura mais assertiva. Durante seu primeiro mandato, ele considerou seriamente a opção militar e apoiou abertamente Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Agora, com o retorno à Casa Branca, as palavras estão se transformando em ação. Os detalhes da operação secreta. Fontes próximas aos círculos de inteligência revelam que a operação teria múltiplas frentes de atuação. A CIA não estaria agindo sozinha, mas coordenando esforços com forças especiais e parceiros regionais que compartilham o objetivo de derrubar o regime de Maduro. A estratégia envolve infiltração, coleta de inteligência em tempo real e o estabelecimento de redes de apoio dentro do próprio território venezuelano. A primeira fase da operação teria focado em mapear a localização exata de Maduro e seu círculo mais próximo. O ditador venezuelano é conhecido por sua paranoia extrema, mudando constantemente de residência e utilizando dublês em aparições públicas. Rastrear seus movimentos reais exige capacidade de inteligência de alto nível, combinando vigilância eletrônica, infiltração humana e análise de padrões comportamentais. A segunda fase envolveria a neutralização das defesas que protegem Maduro. Isso inclui não apenas sua segurança pessoal, mas também as estruturas militares e paramilitares que sustentam seu regime. Os colectivos, grupos armados que funcionam como milícias do regime, representam um desafio particular, pois estão dispersos por todo o país e mantêm lealdade ferrenha ao ditador através de benefícios financeiros e impunidade para cometer crimes. A fase final seria a captura propriamente dita. Diferente de uma invasão militar convencional que causaria destruição massiva e perdas civis, a operação seria conduzida como uma ação cirúrgica de forças especiais. O objetivo seria extrair Maduro do país para que ele enfrente justiça nos Estados Unidos pelas acusações de narcotráfico e crimes contra a humanidade. A reação internacional e regional
A possível operação já estaria gerando ondas de choque em capitais ao redor do mundo. Aliados tradicionais dos Estados Unidos na região, como Colômbia e Brasil, enfrentam um dilema complicado. Por um lado, reconhecem a brutalidade do regime de Maduro e o sofrimento do povo venezuelano. Por outro, têm receio das implicações de uma intervenção militar direta. A Colômbia, que abriga mais de 2 milhões de refugiados venezuelanos, tem motivos especiais para desejar o fim do regime de Maduro. O ditador fornece abrigo para grupos terroristas como o ELN e dissidentes das Farc, que utilizam território venezuelano como base para ataques contra alvos colombianos. O governo colombiano, historicamente próximo dos Estados Unidos, estaria discretamente facilitando aspectos logísticos da operação. Cuba e Rússia, os principais aliados internacionais de Maduro, reagiram com indignação previsível. O regime cubano, que enviou milhares de agentes de inteligência e militares para sustentar Maduro, vê na possível queda do ditador venezuelano uma ameaça existencial ao seu próprio sistema. O petróleo venezuelano, vendido a preços subsidiados para Cuba, é vital para manter a economia da ilha à tona. A Rússia, que investiu bilhões em empréstimos e projetos na Venezuela, também tem muito a perder. Moscou estabeleceu bases militares no país sul-americano e utiliza o território venezuelano como plataforma para projetar poder no hemisfério ocidental. Vladimir Putin já teria alertado através de canais diplomáticos que considera qualquer ação contra Maduro como uma provocação direta contra interesses russos. A China, embora mais discreta em suas manifestações públicas, é o maior credor da Venezuela. Pequim emprestou dezenas de bilhões de dólares ao regime, recebendo petróleo como pagamento. A instabilidade na Venezuela coloca em risco esses investimentos e reduz a influência chinesa na América Latina. O apoio popular e a oposição venezuelana. Dentro da própria Venezuela, a notícia de uma possível operação para capturar Maduro seria recebida com esperança renovada por milhões de cidadãos que sobrevivem sob condições desumanas. A oposição democrática, liderada por figuras como Maria Corina Machado, tem mantido viva a chama da resistência, apesar da repressão brutal. Maria Corina Machado, que venceu as primárias da oposição com votação esmagadora, mas foi impedida de concorrer pelo regime, representa a face da Venezuela que anseia por liberdade. Ela e outros líderes oposicionistas vivem sob constante ameaça, muitos no exílio ou na clandestinidade. A possibilidade de uma intervenção externa que remova Maduro do poder daria nova força ao movimento democrático. No entanto, existe também preocupação sobre o que viria depois. A Venezuela está completamente destruída após anos de socialismo. As instituições foram desmanteladas, a economia está em ruínas e a sociedade está profundamente dividida. Reconstruir o país exigirá um esforço monumental que vai muito além de simplesmente remover Maduro do poder. Os militares venezuelanos representam outro fator crucial. Embora muitos oficiais estejam envolvidos em corrupção e narcotráfico, a maioria dos soldados rasos são venezuelanos comuns forçados ao serviço em condições precárias. Ganhar o apoio das Forças Armadas, ou pelo menos garantir sua neutralidade, será essencial para uma transição pacífica. Há indícios de que elementos dentro das Forças Armadas já estariam em contato com a oposição e, potencialmente, com agentes americanos. As implicações para o Brasil e a América do Sul. O Brasil, sob diferentes governos, manteve uma postura ambígua em relação à Venezuela. A fronteira de mais de 2.000 quilômetros entre os dois países transformou-se em um corredor de migração desesperada, tráfico de drogas e contrabando de ouro e outros minerais. Estados como Roraima enfrentam pressão enorme em seus sistemas de saúde e assistência social devido ao influxo de refugiados venezuelanos. A queda de Maduro teria impacto direto na segurança do Brasil. O crime organizado brasileiro, especialmente o PCC, estabeleceu conexões profundas com redes criminosas venezuelanas. A fronteira porosa facilita o tráfico de drogas, armas e até mesmo pessoas. Um governo democrático na Venezuela, comprometido com o combate ao crime,
seria benéfico para a segurança brasileira. Economicamente, a Venezuela poderia voltar a ser um parceiro comercial importante para o Brasil. Antes do colapso socialista, havia fluxo comercial significativo entre os dois países. A reconstrução da Venezuela ofereceria oportunidades para empresas brasileiras em setores como infraestrutura, energia e agricultura. O mercado venezuelano, com sua população de quase 30 milhões de pessoas, representa potencial significativo quando normalizado. A Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai também acompanham a situação com atenção. O Grupo de Lima, formado por países latino-americanos para buscar soluções para a crise venezuelana, perdeu força nos últimos anos devido a mudanças políticas na região. Uma ação decisiva dos Estados Unidos poderia reativar a cooperação regional em torno da reconstrução venezuelana. O precedente legal e moral. A operação levanta questões legais complexas sobre soberania nacional e intervenção internacional. Defensores da ação argumentam que Maduro perdeu qualquer legitimidade ao transformar a Venezuela em uma ditadura que comete crimes contra a humanidade. O princípio da responsabilidade de proteger, adotado pelas Nações Unidas, estabelece que a comunidade internacional tem obrigação de intervir quando um governo comete atrocidades massivas contra seu próprio povo. As acusações criminais contra Maduro nos Estados Unidos fornecem base legal adicional para sua captura. O narcotráfico é crime transnacional que afeta diretamente território e cidadãos americanos. Drogas produzidas ou traficadas através da Venezuela matam americanos diariamente. Sob essa ótica, capturar Maduro seria equivalente a prender qualquer outro chefe de cartel internacional. Historicamente, há precedentes de líderes nacionais sendo capturados e levados a julgamento. Manuel Noriega, ditador do Panamá, foi capturado por forças americanas em 1989 e posteriormente condenado por narcotráfico. Slobodan Milošević foi extraditado para o Tribunal Penal Internacional para responder por crimes de guerra. Saddam Hussein foi capturado por forças americanas e julgado por crimes contra o povo iraquiano. A diferença crucial é que a Venezuela possui aliados poderosos dispostos a defendê-la. Rússia e China têm capacidade de retaliar economicamente ou até militarmente contra a intervenção americana. Isso torna a operação mais arriscada do que ações anteriores contra ditadores isolados. O cálculo estratégico de Trump precisa considerar não apenas a situação venezuelana, mas também as possíveis repercussões globais. O papel de Trump na estratégia Donald Trump construiu sua reputação política, em parte, sobre a promessa de restaurar a força americana no cenário mundial. Diferente de predecessores que priorizavam diplomacia multilateral e construção de consenso, Trump favorece ação unilateral quando considera necessária. Sua abordagem de América primeiro não significa isolacionismo, mas sim disposição para usar poder americano em defesa de interesses nacionais. A Venezuela representa caso ideal para demonstrar essa filosofia. O regime de Maduro é amplamente reconhecido como ilegítimo, brutal e envolvido em atividades criminosas que afetam diretamente os Estados Unidos. Não há risco de causar simpatia internacional para Maduro, como ocorreria com figuras menos claramente malignas. A operação pode ser apresentada simultaneamente como aplicação da lei, defesa da democracia e proteção de interesses de segurança nacional. Trump também reconhece a importância simbólica de desafiar regimes socialistas. A Venezuela serve como exemplo perfeito do fracasso do socialismo. Um país outrora próspero, com as maiores reservas de petróleo do mundo, foi reduzido à miséria absoluta por políticas socialistas. Remover Maduro do poder seria vitória ideológica que ressoaria muito além da Venezuela, enviando mensagem clara a outros aspirantes a ditadores na região. Politicamente, a operação também fortaleceria Trump domesticamente. A comunidade venezuelana nos Estados Unidos, concentrada especialmente na Flórida, apoia fortemente ações contra Maduro. Demonstrar resultados concretos na política externa, especialmente em questão que afeta diretamente população americana de origem latino-americana,
consolidaria apoio entre esse eleitorado crucial. Os riscos e desafios da operação. Nenhuma operação militar, mesmo as mais bem planejadas, está livre de riscos. A captura de Maduro poderia desencadear reação violenta de suas forças de segurança e milícias leais. Os coletivos já demonstraram disposição para usar violência extrema contra civis. Uma tentativa de captura poderia resultar em banho de sangue em Caracas e outras cidades venezuelanas. Existe também risco de a operação fracassar parcialmente. Se Maduro for alertado e conseguir fugir, sua posição na verdade seria fortalecida. Ele poderia se apresentar como vítima de agressão imperialista, consolidando apoio entre sua base mais radical e possivelmente conquistando simpatia internacional que atualmente não possui. A reação de Rússia e China representa talvez o maior risco. Ambas potências poderiam responder com ações militares em outras regiões onde têm interesses. A Rússia poderia intensificar ações na Ucrânia ou provocações contra países da OTAN. A China poderia aumentar pressão sobre Taiwan. A operação na Venezuela poderia inadvertidamente escalar tensões globais de maneiras imprevisíveis. Dentro dos próprios Estados Unidos, haveria debates sobre a legalidade e sabedoria da operação. Críticos argumentariam que representa intervencionismo excessivo e potencial violação do direito internacional. O Congresso pode questionar se Trump tem autoridade para ordenar tal operação sem aprovação legislativa. Batalhas legais e políticas poderiam complicar ou até comprometer a missão. O futuro da Venezuela pós-Maduro. Assumindo que a operação seja bem-sucedida e Maduro seja capturado, a Venezuela enfrentaria desafios monumentais. O país está completamente destruído. A infraestrutura está em ruínas. A economia precisa ser reconstruída do zero e milhões de cidadãos qualificados fugiram do país. Não existe solução rápida ou fácil. A transição política seria complicada. Quem assumiria o governo? A oposição democrática, embora legítima, está fragmentada após anos de repressão. As instituições venezuelanas, da judiciária às eleitorais, foram completamente corrompidas pelo chavismo. Seria necessário praticamente refundar o Estado venezuelano sobre bases democráticas. A reconciliação nacional representaria outro desafio imenso. Décadas de polarização política, combinadas com violência e trauma coletivo, criaram divisões profundas na sociedade venezuelana. Muitos cidadãos comuns trabalharam para o regime por necessidade, não por convicção ideológica. Como lidar com essas pessoas? Como punir os verdadeiros responsáveis sem criar nova onda de injustiça? A recuperação econômica exigiria investimento massivo. A indústria petrolífera venezuelana, antes uma das mais produtivas do mundo, está praticamente destruída. Reconstruí-la exigirá bilhões de dólares e anos de trabalho. Outros setores da economia estão em situação similar. Atrair investimento estrangeiro exigirá garantias de estabilidade política e segurança jurídica, que levarão tempo para estabelecer. A mensagem para outros ditadores. Talvez o aspecto mais importante da operação seja a mensagem que envia para outros regimes autoritários. Por décadas, ditadores da América Latina e além operaram com sensação de impunidade. Eles observaram que a comunidade internacional, apesar de condenações verbais, raramente tomava ação concreta contra tiranos estabelecidos. A captura de Maduro mudaria esse cálculo. Ditadores em Cuba, Nicarágua e além veriam que nem mesmo proteção de potências como Rússia e China garante imunidade absoluta. A disposição americana de conduzir operação arriscada para remover tirano particularmente odioso estabeleceria novo precedente. Daniel Ortega, na Nicarágua, tem motivos especiais para preocupação. Seu regime seguiu trajetória similar ao de Maduro, transformando o país democrático em ditadura familiar. Ortega também enfrenta acusações de narcotráfico e mantém relações próximas com adversários dos Estados Unidos. Se Maduro pode ser capturado, Ortega poderia ser o próximo. O regime cubano, embora menos diretamente vulnerável devido à sua localização insular,
também receberia mensagem clara. Por décadas, Cuba forneceu suporte crucial para regimes de esquerda na América Latina, exportando seu modelo revolucionário. A queda de Maduro representaria golpe severo para a influência cubana na região. A resposta da mídia e da opinião pública. A cobertura midiática da operação já estaria dividindo opiniões de forma previsível. Veículos progressistas criticariam a ação como intervencionismo imperialista, ignorando convenientemente os crimes horrendos do regime de Maduro. Eles se focariam nos riscos e possíveis consequências negativas, minimizando o sofrimento do povo venezuelano sob a ditadura socialista. Veículos conservadores e defensores da liberdade celebrariam a coragem de finalmente agir contra um dos regimes mais brutais do hemisfério. Eles destacariam a natureza criminosa do governo de Maduro, seu envolvimento com o narcotráfico e as atrocidades cometidas contra o povo venezuelano. A operação seria apresentada como defesa necessária da democracia e dos direitos humanos. Nas redes sociais, o debate seria ainda mais acalorado. Apoiadores de Trump e defensores da liberdade compartilhariam informações sobre os crimes do regime venezuelano e celebrariam a ação decisiva. Progressistas e socialistas tentariam defender o indefensável, apresentando Maduro como vítima de agressão americana. A opinião pública americana provavelmente apoiaria a operação, especialmente se apresentada adequadamente. Pesquisas consistentemente mostram que americanos veem narcotráfico como ameaça séria e apoiam ações fortes contra cartéis e traficantes. Enquadrar Maduro como chefe de cartel narcotraficante, o que ele efetivamente é, geraria apoio substancial. Conclusão: um momento decisivo. A possível operação para capturar Nicolás Maduro representa momento potencialmente decisivo não apenas para a Venezuela, mas para toda a América Latina e para a política externa americana. Estamos testemunhando o que pode ser o fim de uma das ditaduras mais brutais e destrutivas da história recente da região. Para os venezuelanos, representa esperança renovada de libertação após anos de sofrimento indescritível. Para a América Latina, demonstra que ditaduras socialistas não são invencíveis e que há limites para a tolerância internacional com tirania. Para os Estados Unidos, representa a afirmação de princípios e disposição de agir em defesa da liberdade e da segurança nacional. Os próximos dias e semanas serão cruciais. Se a operação for bem-sucedida, poderá inaugurar nova era de liberdade e prosperidade para a Venezuela. Se fracassar, poderá consolidar o regime de Maduro e desencorajar futuras ações contra ditadores. Em qualquer caso, Trump demonstra mais uma vez que não é líder que se contenta com palavras vazias quando a ação é necessária. A história julgará esta decisão, mas uma coisa é certa: chegou o momento de responsabilizar Maduro por seus crimes. O povo venezuelano merece justiça, liberdade e a oportunidade de reconstruir seu país. A comunidade internacional tem obrigação moral de apoiar esse objetivo, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Trump está disposto a liderar. A questão agora é quem terá coragem de segui-lo. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.